Olá, nós estamos de volta aqui agora com o bloco do Coração do Pastor, com o pastor Marcelo Oliveira. Você se lembra que na semana passada ele contou pra gente sobre o presente que o Senhor nos deu para enfrentar as situações difíceis, os problemas, para vencer a depressão? Pois é, esse presente é a fé. E hoje ele vai nos dar a segunda dica de como usar esse presente, como colocar isso em prática nas nossas vidas para vencer a depressão, mas não somente a depressão, vários outros problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Olá, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, cara. É uma honra receber o senhor aqui de novo e é um bloco do programa que tem edificado muitas vidas. Amém. Então seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar com você novamente. Você que tem nos acompanhado, né, os programas do Coração do Pastor. Realmente nós temos tentado passar aquilo que estamos vivendo e aquilo que vivemos no passado. Né? Eu passei por uma depressão e esse momento é um momento onde eu posso compartilhar com você, né, essa dificuldade que eu passei e como que eu venci esse problema. Isso acontece com muitos líderes. E nós vamos ver hoje como que Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo, na verdade ele é nosso Senhor e Salvador, e também o nosso maior exemplo. Ele venceu, porque a depressão também bateu na porta dele. Ele não foi livre, ele não estava imune. Mesmo porque, Carol, ele estava em carne. Sim. Né? Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele estava sujeito às mesmas dificuldades que qualquer um de nós. E tanto é que ele chorou na morte de Lázaro. Sim. Né? Ele teve fome. Então mostra a humanidade de Jesus. Ele não poderia vencer a cruz usando a sua deidade, os seus atributos divinos. Ele só poderia vencer a cruz como homem, porque Deus não morre. Verdade. E se ele morresse na cruz como Deus, não valia de nada. Ele não seria Deus, não seria Deus, porque Deus não morre. Né? Tanto é que ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia mostra, né, claramente que se ele não se entrega à morte, podia picar ele 1 milhão de pedacinhos, e a hora que soltasse os pedacinhos, juntavam de novo. Né? Ele se entregou. Mas ele passou por muitas dificuldades. Eu até falei que eu ia falar sobre um dia, né, um dia de Jesus. Sim. Um dia inteiro, 24 horas de Jesus. O que ele fez 24 horas? Para a gente ver como que ele passava por muitos apertos. Eu vou trazer, nesses nossos programas, eu vou trazer literalmente, pegar a Bíblia assim e falar, o que aconteceu com Jesus quando ele acordou e a hora que ele foi dormir. Eu tenho certeza que você de casa vai ficar impressionado de ver quantas tribulações ele passou num dia só. E como que ele venceu isso? Nós falamos na semana passada que Jesus nos deu um presente, né, que é a fé salvífica. Né? Não a fé que traz a existência, mas a fé que me une a Deus. No grego, pistes, fé que me une a Deus. E isso foi um presente, né, que fala que dom. Quando nós olhamos Efésios 2:8, só recapitulando para você de casa que não pregou o programa passado, Efésios 2:8 fala que a fé é um dom de Deus. Então, quer dizer que a fé que me une a Deus é um presente do próprio Deus. Deus mesmo me deu presente para que eu pudesse unir a Ele. E às vezes nós passamos a vida inteira sem perceber isso. Ou então, às vezes, recebemos, mas não utilizamos. Jesus ele utilizou isso muito bem. Né? Romanos 10 nos mostra que a pregação vem por ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu recebo a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Sim. Jesus começou a pregar e a primeira pessoa que a gente entende que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador foi Maria. Ela falou, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, se ela chamou aquela criança de Salvador, ela estava chamando pelo nome de Jesus, que é Yeshua HaMashiach, ungido para libertar, Salvador. Ela falou, foi isso. Então, ela foi a primeira a acreditar. E depois, muitos acreditaram. Como que acreditaram? Ela pela palavra do anjo. Depois, ela viu ele crescendo em graça e conhecimento. E aí ela começou a acreditar pela palavra que ele ensinava. E a multidão também. Então, a fé que foi gerada no coração da humanidade, ela foi gerada a partir da pregação do primeiro que pregou, que foi Cristo.
E os apóstolos, os discípulos, que ele não tinha só os 12, ele tinha uma multidão que seguia ele. Sim. E que eram cheios de traumas, cheios de problemas. E o Senhor não imunizou eles, não. Deixou que eles aprendessem essa fé. A Bíblia fala que Jesus aprendeu pelaquilo que sofreu. E ele sofreu muito. E ele soube lidar com isso. Você, às vezes, não está sabendo lidar com o seu sofrimento. E está até entrando em depressão. Porque você, às vezes, não recebeu a fé salvífica, que ela vem através de ouvir a palavra de Deus, receber Jesus, ou às vezes você recebeu e não está usando. Muitas vezes a gente tem ferramentas, tem coisas em casa que a gente não usa. Tem pessoas que têm carro, tem gasolina no tanque e sai de casa na chuva. Porque não tem carteira de motorista, sim, por exemplo. Né? Então já tem o carro, mas não está sabendo usar o carro porque não está se habilitando para usar o carro. E nós temos que nos habilitar para utilizar essa fé. Jesus era perfeitamente habilitado para isso. Em Mateus, capítulo 26, ele mostra como que ele fazia, a partir daí, o que ele fazia para ter essa fé, para utilizar esse presente, para não se deprimir. Ele nos mostra que Mateus escreve no Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Jesus falou que o mínimo que nós tínhamos que orar era uma hora. Então ele já deu uma dica. No mínimo que a gente deve orar é uma hora. E como que Jesus conseguia vencer? Porque Jesus, quando ele orava, aí que está o X da questão, ele falava, Abba, Pai. Ele se referia a Deus como Abba, né? No aramaico é uma palavra aramaica, A-B-B-A. E no português é A-B-A, Abba, que significa meu pai. Essa palavra, quem pode utilizar é só o filho legítimo. Entendi. Eu chego você tem 2 filhas. Sim. Quando você vai ao médico com elas, ela fala com você assim, mãe, a sua filha não sei o quê, você é mãe do médico? Não. Sou mãe das meninas. Então eu sou pai. Você pode falar comigo que eu sou pai. Pai, você pode falar, porque eu sou pai. Sim. Sim? Você não pode falar meu pai, porque eu não sou seu pai. Sim. A expressão Abba, pai, é meu papaizinho. Propriedade particular. Então, quando Jesus ia para a oração, ele ia assim, Abba, pai. Ali, meu paizinho. Ali ele se afirmava quem ele era. Quando eu tive depressão, eu estava em casa, perdido, com medo de tudo, sem querer viver, e um irmão me visitou e falou para mim, eu estava orando por você. E eu vim aqui te lembrar de uma coisa. Você é filho de Deus. Eu tinha esquecido que eu era filho de Deus. Sinceramente. É tão óbvio que às vezes a gente esquece, né? Porque deixa de orar uma hora, no mínimo uma hora. Porque veja bem, se você telefona para uma pessoa ou mantém contato com a pessoa todos os dias, dificilmente você vai esquecer dela. A partir do momento que você passa a relacionar menos com aquela pessoa, e passa a ser semanalmente, mensalmente, anualmente, né? Você começa a esquecer daquelas pessoas. É muito comum a pessoa chegar perto de mim, Carol, e falar assim, e aí, você tem orado por mim? Não. Tem 3 meses que eu não te vejo, até esqueci de você. Verdade. Quando nós estamos em oração, aí que Jesus mostra, ele não se descuidava de orar. Mexia e virava, você pegava Jesus voltando da oração. Ele ia dormir tarde, e quando os apóstolos acordavam, topava Jesus voltando da oração. Você que está em casa, você está querendo se livrar da oração e você já tem fé, a fé salvífica, você é um líder de igreja, um membro de igreja, uma pessoa que frequenta a igreja e está entrando em depressão, observa o seu momento de oração, o seu devocional, para você ver como que ele está frágil. Porque para Deus uma lágrima é uma frase. Um gemido é uma redação. Verdade. O que vale é o coração quebrantado. Às vezes você está tão atribulado que você não consegue orar. Então você pode ficar lá assim, pai, Abba, pai. Eu levanto de manhã, primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho, eu falo assim, pai, eu te pertenço. Abba, eu sou teu. Jesus, o Senhor está aqui. Eu não posso esquecer disso que eu sou filho. Jesus, ele orava. Por que Jesus orava? Ele tinha todo o poder do Espírito Santo para fazer todo milagre. Ele já era Deus, né? Ele podia utilizar de todo o poder porque Deus tinha mandado ele fazer isso. Por que ele orava? Para ele se afirmar
quem ele era. Pedro falou assim, quem eles dizem que eu sou? Aí os apóstolos falaram, uns dizem João Batista, Elias, um dos profetas. Aí ele falou assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Você diz que eu sou quem? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou uma coisa interessante para ele. Eu vou trocar em miudinhos aqui o que Jesus falou. Jesus falou assim, Pedro, porque você me reconheceu como filho de Deus, eu te torno filho de Deus. Olha só. Imagina só, né? Ele estava falando assim, quando ele falou com ele assim, Pedro, tu és uma pedrinha, um cascalhinho, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, ele apontou para ele é a rocha. Pedro é um pedacinho dessa rocha. Ele passou a ser filho de Deus pela confissão. Entende ou não? Entendi. Quando eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser um com Ele. O apóstolo diz que nós somos batizados em Cristo. Então, ou seja, nós somos unidos em Cristo pela fé. Certo? E Jesus se sentia um pedaço de Deus e Deus, nessa condição de homem. Você está entendendo? Agora, como que ele se afirmava? Através da oração. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está em casa, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma parte de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então, o que passa por Cristo, passa por você. Você é herdeiro de Cristo. Então, só que você esquece disso. É um pedacinho dessa rocha, né? Você é um pedacinho da rocha. Você é um cascalhinho. Você se tornou filho de Deus. Você tornou participante. Você começou a fazer parte do corpo. Então, no corpo, o que mantém o corpo vivo é o sangue. Se tirou o sangue, nada funciona. Certo? Por isso o sangue de Jesus nos purifica. Porque o sangue passa por todo o corpo, que é a igreja, onde Jesus é a cabeça. Eu estou ligado em Cristo. Agora, tudo bem, eu sei que eu estou ligado em Cristo, mas como que eu afirmo isso todo dia? Através da oração. Como que Jesus se afirmava isso todo dia? Através da oração. Ele lembrava, ele se afirmava que ele era filho de Deus e sabia da missão dele. Ele não orava para mudar Deus. Ele orava para ele entender que ele era o filho de Deus. Da mesma forma eu oro para me ligar ao Pai, para me não perder esse contato. A oração é a principal ferramenta que eu utilizo para manter a minha fé salvífica acesa, e essa fé salvífica me mantém como filho de Deus. Por exemplo, eu levanto de manhã e falo assim, Pai, eu te pertenço. Abba, eu te pertenço. Papaizinho querido, eu te pertenço. Você levanta de manhã e fala, papaizinho querido, eu te pertenço. Aí você fala assim, Jesus, o Senhor está aqui. Pronto. Aí você sai do quarto, sua mulher, o seu marido, o seu filho te faz raiva. Aí você quer pegar alguma coisa e jogar nessa pessoa. Aí você pensa assim, não, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, eu não posso jogar nada nessa pessoa. Sim. Se eu sou filho, eu não posso agir dessa forma. Então Jesus, ele não chutou o balde, por muitas vezes ele aguentou a pressão. Ah, mas Jesus aguentou a pressão? Tá. Nesse texto aqui, ó, ele fala, minha alma está angustiada. Mas tem um texto mais forte, que não é em Mateus, é em Marcos, capítulo 36, capítulo 14, versículo 36, ele diz assim, e disse, Abba, Pai, ou seja, papaizinho, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. No Getsêmani, ele chamou Deus de Pai, Abba, Pai. Ali ele estava passando por uma angústia terrível. E olha o que ele fala antes. Esse texto de Marcos 14 é o mesmo texto de Mateus 26. Tem só algumas palavras diferentes. O que nós vimos um pouco acima dele falar assim, Abba, dele ir para o particular. Ele fala assim no 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só, o que é vontade de morrer? Vontade de morrer é depressão. Então, a depressão estava rodeando ele. Aí o que ele fez? Ele foi lembrar que ele era filho. Abba. E aí ele lembrou através da oração. E quando ele lembrou que ele era filho, quando ele falou, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, o senhor não tem outro aí para mandar em meu lugar? Se o senhor quiser, o senhor pode afastar.
Ou ele também poderia ele, correr. Deus. Porque aquele sangue derramado, aquele sangue do suor no Getsemane, foi o sangue da fidelidade. Onde ele mostrou fidelidade. Aí nos deu direito a ser fiel. Aí quando ele faz aquilo, quando ele fala, Abba, aí ele vai e fala, porém faça a tua vontade. Porque ele entendeu que ele era filho. Entende? Porque o tempo inteiro, tanto os judeus como o diabo, tentava a fé de Jesus, tentava destruir a fé de Jesus. Constantemente. O diabo falou com ele, se tu és o filho de Deus, os judeus falavam, se tu és o filho de Deus, tirando o quê? Querendo colocar o quê? Dúvida nele, querendo colocar dúvida nele, que ele era o filho de Deus. Porque se o diabo consegue fazer com que ele esquecesse que ele era filho de Deus, ele ia ser derrubado. Podia ter vencido ali, né? Tá aí, você de casa. Sabe o que o diabo quer fazer? Fazer você esquecer que você é filho de Deus. Se você esquecer isso por um segundo, a depressão te pega. Eu esqueci que eu era filho de Deus. E precisou de alguém ir lá em casa e falar para mim, pastor, eu vim aqui porque Deus mandou falar com o senhor que o senhor é filho de Deus. A partir daquele momento, minha depressão começou a dissipar, a sair. Eu tenho muita coisa para mim compartilhar com você. Muita coisa. Nosso tempo ele é curto, graças a Deus por isso, que é curto. Porque a gente vai ficar com vontade de se encontrar semana que vem. Verdade. E eu vou continuar te mostrando como que Jesus fez para blindar dessa forma. Hoje você entendeu. Abba, eu te pertenço. Papaizinho. Por isso você precisa de orar. Porque senão Satanás vai colocar na sua mente que você não é filho, que você não é filha. E aí ele já te deu o golpe inicial para te derrubar. Você não pode esquecer. Pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário, pela ressurreição de Cristo, ele, e pela fé que ele te deu, e você recebeu, ele tornou você filho, filha de Deus. E isso não pode mudar. E Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra fique firme no seu coração para que a depressão nunca entre na sua vida. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada a você que está em casa. Esse quadro e o testemunho que você viu aqui antes dele, você pode ver mais uma vez, pode compartilhar com seus amigos. Quanto mais pessoas a gente conseguir compartilhar essas mensagens, mais pessoas serão alcançadas, mais vidas serão transformadas. E você pode ver isso através do portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. E eu te espero amanhã com mais um testemunho. Até lá!